E aí, pessoal, olha aí, Guga de novo aqui, sentado aí, de pernas cruzadas, só pronto para aula. Deixa eu fechar isso aqui, que eu acho que fica meio, né, tumultuada a imagem, fica aparecendo muita coisa dentro de um quarto. Olha, vamos embora. Vamos embora. Sal, já ouviu falar de sal? Óxido, já ouviu falar de óxido? É importantíssimo. Vamos embora, vamos ver como é que o Enem cobra isso. Olha aí, pessoal, que belíssima paisagem. Você tem aí, ó, um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore a uma solução aquosa de ácido clorídrico. Vê bem, mármore, pessoal, é um sal, é o CaCO3. E olha bem, eles foram super legais na prova, né? Porque o Enem costuma dar a fórmula. Aí ele coloca para a gente assim, ó, há uma solução aquosa de ácido clorídrico, certo? Tudo bem. Aí ele quer saber, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Qual foi o gás obtido? Vem para o quadro, vem para o quadro. Olha, pessoal, aqui eu vou ter, ó, cálcio é mais, CO3 é menos, né? H é mais, Cl é menos. Eu não estou botando a carga assim, mais 2, menos 2, não, é só para a gente determinar, tá? Então aqui, ó, quando a gente reagir, vai dar o quê? CaCl2 e H2CO3. H2CO3 é altamente instável, tá bom? Então vai quebrar e vai dar o quê? Água e vai liberar gás carbônico. Então é o gásinho que eles estão liberando ali. Importante por isso. Toda vez que eu tiver numa reação CO3, lembre, tá? Ele vai produzir alguma coisa mais CO2. Toda vez que eu tiver alguma coisa com NH4, ele vai produzir alguma coisa com o gás NH3, tá? E toda vez que eu tiver alguma coisa com SO3, ele vai liberar alguma coisa, que eu digo alguma coisa, é o outro íon, né? Com SO2. Então, essas são espécies que são extremamente, o que, pessoal? Instáveis, tá? Então, na questão que ele colocou, o gás que ele está liberando é o CO2. Olha aqui, que bonitinho. Bora marcar? Bora. Na hora que nem caldo de cana. Botar uma estrelinha aqui, ó. CO2, letra C, nessa questão bem bonitinha. Então, olha aí, a questão do Enem, onde você tinha que saber fazer direitinho a lógica do sal. Todo sal que tiver CO3 libera CO2. Todo sal que tiver NH4 libera NH3. E todo sal que tiver CO3 libera SO2. Certo, meu povo? Não é legal, pessoal? Não é legal? Eu acho legal isso, sabia? Eu fico aqui meio que me divertindo com esse tipo de pegada de questão. Vamos lá, vamos embora? Vamos ver então sal e óxido. Vem comigo. Vem, vem, vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Vê bem, pessoal. Importantíssimo a gente lembrar que eu tenho um ácido e o ácido reagindo com uma base vai produzir o quê? Vá, diga, vá. Vai produzir sal e vai liberar água. Não é isso que a gente sabe? É. Então, por exemplo, veja. Se o ácido for HCl, tá? Se o ácido for HNO3, se o ácido for HNO2. Guga, por que tu está fazendo isso? Para tu ter uma ideia que eu quero falar. Vê. O primeiro ácido aqui, ele é um hidrácido. Então, o nome dele é ácido, olha, clorídrico. Tá vendo? Todo hidrácido termina em hídrico. Então, ele é o ácido clorídrico. Aqui, olha, lembra? Menos 2 e mais 1, lembra? Menos 6 com mais 1, menos 5, aqui mais 5. Quando a carga é igual à família, ele termina em ico, lembra? Então, aqui é o ácido, o quê? Nítrico. Muito bem, né? E ó, ico, tá vendo? E pela mesma terminação, lembra da brincadeira da aula de ácido de base, né? Ó, 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 1, menos 3, aqui mais 3.
Se ele é da família 5A e a carga não deu 5, então ele é uso. Então ele é o ácido, o quê? Nitroso. Então, vê, pessoal, a brincadeira para sal é essa. Lembrar que a frase é: audacioso mosquito no bico do pato, onde corpo hídrico não tem esqueleto. Poxa, Google, o que é isso? É a terminação. Ó. Quando o ácido termina em oso, o sal termina em ito. Quando o ácido termina em ico, o sal termina em ato. Quando o ácido termina em hídrico, o sal termina em eto. Então, por exemplo, HCl com KOH, ácido mais base, né? Hidróxido de potássio. Então, aqui, ó, mais, menos. É só cruzar, ó. KCl mais água. Então, ó, nem ácido clorídrico, hídrico vira o quê? Eto. Então, aqui vai ser cloreto. E quem é o metalzinho que está aqui? Né? O potássio, o CAT é o potássio. Então, é cloreto de potássio. Então, olha, hídrico vira eto. Agora, ácido nítrico. Vamos botar ele aqui para reagir com NaOH, certo? Então, vai dar o quê, pessoal? Mais, menos, né? NaNO3 mais água. Então, como é o nome dele agora? Ácido nítrico, ico vira ato. Então, aqui é nitrato de sódio. Não é legal? Porque sódio, Guga, que é o metal que tem aí, né? E então, ó, ico vira ato. E agora imagina que eu vou ter aqui, olha, HNO2 com LiOH. Vamos lá, né? Que é o hidróxido de lítio. Então vai dar LiNO2 mais água. Ácido mais base, sal mais água. É uma neutralização, né? Uma titulação. Então, oso dá o quê? Ito. Então aqui é nitrito, ó, de lítio. Então, pessoal, fazer o sal é sempre assim: ácido mais base, dando sal mais água, sempre obedecendo essa regrinha: audacioso mosquito no bico do pato. Corpo hídrico não tem esqueleto. E eu queria lembrar outro detalhe. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um exemplo bem interessante: HNO3 e a base for AlOH3. Como é que eu faço esse sal agora? Mesmo jeito, tá? HNO3 é o que, pessoal? H mais, NO3 menos, né? E a LOH3 é Al mais 3 OH menos, concorda? Então, ó, quando eu for juntar, por favor, né? Tenham cuidado, ó. Al é mais 3 e o radical NO3 é menos 1. Aí, ó, quando eu cruzar, porque todo sal é um composto iônico, aí a fórmula vai ser NO3 três vezes. Como é o nome desse ácido, Guga? A gente acabou de ver na aula, na página anterior, ácido nítrico. Ico da ato, né? Então o nome dele vai ser o quê? Nitrato de alumínio. Se você está na aula de sal e óxido e não estudou ácido e base, volte, viu? Volte que não tem milagre não, tem que ir por parte. Guga, faz outro aí para a gente ficar mais alegre ainda. Vamos fazer? Imagine que eu tenho aqui, ó, H2SO4, conhecidíssimo, ácido sulfúrico, né? Uhum. E agora eu vou colocar aqui uma base bem conhecida, AgOH. Então, pessoal, vem comigo, ó. Ácido sulfúrico tem quantos hidrogênios, Guga? 2. Então a carga aqui é menos 2, tá vendo? É sempre assim, né? A quantidade do ânion é a carga do hidrogênio ionizável. E aqui, ó, OH menos, então Ag tem que ser o quê? Mais. Então, Ag mais SO4 menos 2. É só manter a proporção. Ag2SO4. Então, ácido sulfúrico, aqui vai virar o quê? Sulfato de prata. E aí a gente resolveu outro
sal. Audacioso mosquito no bico do pato. Certinho? Não é legal, pessoal? Agora, olhe, química tem uma sequência. Se você não souber ácido e base, não vai saber sal e óxido. Então, volte para entender isso bem direitinho, tá? Mas eu sei que tu tá entendendo. Então, vamos embora juntos aqui agora, numa pegada do slide. Vamos comigo? Vem comigo. Olha aí. Pessoal, vê bem. A gente sabe que todo composto que em solução aquosa nem começa por H e nem termina por OH é um sal. Então, sal nem libera H+, nem libera OH-. Então, ele libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Aí aqui, ó, BaSO4. Quem é o cátion? Bário. Quem é o ânion? Sulfato. Lembrando sempre que ácido começa por H, base termina por OH. Sal nem começa por H, nem termina por OH. E qual é a reação que forma o sal? Neutralização ou salificação. Quando eu tenho ácido mais base, dando sal e água. Não tem erro. HCl fazendo o quê? Reagindo com NaOH, dando quem? NaCl e liberando quem, pessoal? H2O. Então, é uma neutralização, ó. HCl com BaOH2. Lembre que aqui a carga é mais 2. Então, vai ser qual? BaCl2, né? Para formar o cloreto de bário, como eu mostrei no quadrinho. Pessoal, a neutralização total é quando o sal não tem o quê? Hidrogênio ou hidroxila na sua estrutura. Por exemplo, esse sal tem um OH. O Xinguga pode, é? Pode. Ele não pode terminar por OH e começar por H. Mas ele pode ter o H no meio ou o OH no meio. Quando ele tem o OH no meio, ele é chamado de hidroxissal. Ele tem uma hidroxila. Não quer dizer que ele é básico, não, tá? Quer dizer apenas que ele tem uma hidroxila. E quando ele tem um hidrogênio no meio, ele é chamado de hidrogenossal. Quer dizer que ele é ácido? Não. Quer dizer que ele tem apenas um hidrogênio. Então, se o sal tiver hidrogênio ou hidroxila, é porque não neutralizou tudo. Então, eu digo que ele teve a neutralização parcial. Então, sal normal ou neutro é quando não tem H nem OH na fórmula. Sal ácido ou hidrogenossal é quando tem H na fórmula. Isso não tem nada a ver com pH, tá? É só uma classificação. Sal básico ou hidroxissal é quando tem OH. Sal duplo é quando tem 2 cátions ou 2 ânions. Aqui ele tem 2 ânions, ó, bromo e cloro. Aqui ele tem 2 cátions, sódio e potássio. E sal hidratado, pessoal, muito comum em prova, é quando ele vem com moléculas de água ao redor da sua estrutura. Então, isso aí é um sal hidratado, sulfato de cobre, penta. Por que penta? Porque tem 5 moléculas de água. Sulfato de cobre, penta hidratado. Aí aqui ele diz, ó, associe corretamente de cima para baixo os itens. Pessoal, ó, Na2B4O7, ponto 10H2O. Esse ponto 10H2O é para dizer que ele é um sal que tem moléculas de água ao seu redor, entendeu? É um sal hidratado, tá? MgOHCl tem OH. Ele é um sal com um OH, que é uma característica da base. Então, sal básico, hidroxissal. NaKSO4. Na é um cátion. K é outro cátion, né? Metal e metal. SO4. Então, ele é um sal que tem o quê? 2 cátions, sal duplo. E NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, tem H. Então, é um sal ácido. Pessoal, essa característica não tem nada a ver com pH, tá? Então, aqui, o primeiro é um sal hidratado, o segundo é um sal básico, o terceiro é um sal duplo e o último é um sal ácido, e a resposta é a letra D. Pessoal, sal ácido não tem nada a ver com pH ácido. Sal básico não tem nada a ver com pH básico. Guarde isso na sua mente, pelo amor de Deus, tá? Então, ó, pessoal, a nomenclatura é sempre essa, ó. Audacioso mosquito no bico do pato, corpo hídrico sem esqueleto. Você faz direto sem problema. Então, aqui, ó, ácido clorídrico, aqui vai ser hídrico, vai dar eto. Então, aqui vai ser cloreto. Não é verdade? Olha aí. Legal? Agora, cloreto de quem? De sódio, né? Que é o metal. Vem para cá, o eucátio. Ácido nítrico, ico, aqui vai ser nitrato. De quem? De ferro, não é? Nítrico, então vem nitrato de ferro 2 ou ferroso. Sal ácido, ó.
Aqui eu vou colocar hidrogeno sulfato de sódio. É uma das maneiras de eu chamar ele, tá? Então, eu posso chamar ele de sulfato ácido de sódio ou hidrogeno sulfato de sódio, tá? Sal básico, como é que eu posso chamar ele aqui? Ó? Cloreto básico de bário, ou posso chamar o quê? Hidroxicloreto de bário. Nomenclaturas especiais, tá? Guga, e um sal duplo? Aí aqui vem, ó, cloreto brometo de bário. E aqui vem o quê? Aqui vai ter que vir o nome, ó, sulfato de sódio e potássio. É só dizer. O sal hidratado, ó, sulfato de cobre, penta hidratado, penta de 5. Se fosse 6 hexa, se fosse 10, deca. E aí você coloca a nomenclatura, tá? E aí, pessoal, lembrar que alguns sais são super importantes. Por exemplo, você tem aí, ó, nitrato de potássio, ele é um conservante em alimentos embutidos, né? Faz muito mal, que ele é usado em linguiça, todos os embutidos. Hipoclorito de sódio, pessoal, exatamente, água sanitária é um sal, tá? Fluoreto de sódio é aquilo que a gente usa para fazer enxaguante bucal, tá? Carbonato de sódio é utilizado para fabricar detergente. Ó, sulfato de cálcio é o giz, que a gente nem usa mais. Então, pessoal, isso ali é um sal. Guga, e óxido? Olha aí. Óxido é um composto binário. O que é um composto binário? É o que tem dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Vem cá. Composto binário é que tem dois elementos, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Só tem um cara que é mais eletronegativo do que o oxigênio, que é o flúor. Então, flúor não forma óxido, tá certo? Pessoal, F2O e F2O2 não são óxidos. Por quê, Guga? Porque, vê bem, pessoal, para ser óxido, tem que ser um composto binário e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, aqui, ó, F2O ou F2O2 não são óxidos, tá? Por que não são óxidos? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Lembra da frase? Fui ontem no clube, saí, né, briguei e saí correndo para o hospital. Então, aqui, ó, se eu tiver o quê, ó? Tá vendo? Ó, flúor e oxigênio. O flúor é o mais eletronegativo, então ele não forma óxido. Então, vê bem, pessoal. Óxido é um conjunto enorme de compostos, tá? Podem ser básicos, aqueles formados por metal alcalino e alcalino terroso, porque alcalino e alcalino terroso é básico. Alcalino quer dizer básico, né? Ácidos são aqueles dos não metais, na sua maioria. Anfóteros é o que tem características que podem tanto ser ácidos quanto básicos. E aí você tem óxido duplo, óxido neutro. Então, o óxido pode ser um composto covalente molecular ou pode ser iônico. Covalente é quando eu tiver oxigênio com não metal. Iônico é quando eu tiver oxigênio com metal. Mas vê, o que é um óxido básico? É aquele que reage com água formando uma base. Por exemplo, óxido de cálcio com água da hidróxido de cálcio. Lembre-se, óxido básico são os da família 1A e 2A. Se eu pegar o óxido básico e reagir com ácido, base com ácido vai dar o quê? Sal e água. O óxido básico, ele se comporta na água como uma base. Por quê, Guga? Porque óxido básico mais água forma base. Está aqui em cima, ó. CaO mais água dando hidróxido de cálcio. Então, pessoal, os óxidos básicos são formados por metais da família 1A e 2A. Tem uma coisa bem importante, que é a calagem, tá? Se o meio está ácido, você pode colocar uma substância com um óxido básico para tentar neutralizar esse meio. Então, pessoal, óxido básico reage com água formando base. Guga, e óxido ácido? Aí é a mesma pegada. Óxido ácido reage com água formando ácido. Se óxido básico reage com água formando base, óxido ácido reage com água formando quem? Ácido. E se eu pegar um óxido ácido e reagir com a base? Dá sal e água. Então, pessoal, mesma pegada, tá? Por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, vamos para o quadro. Vem comigo. Se eu pegar aqui, ó, e me perguntar, olha, se eu pegar Na2O e reagir com água, vai dar o quê?
Aí tu diz, oxe, Na, família 1A, é um óxido com composto alcalino, né? Então vai formar uma base. Tá vendo? Guga, e se eu pegar esse composto que é básico e reagir com ácido? Pessoal, eu já estou dizendo, se ele é básico, ó, quando eu reagir ele com ácido, vai dar o quê? Sal e uma moléculazinha de água. Agora, o que eu queria lembrar para vocês hoje é muito importante que você preste bem atenção, é com óxido ácido. Vê, o enxofre, por exemplo, reage com o oxigênio numa combustão, dá SO2. É um óxido ácido. Aí o SO2 continua reagindo na combustão, dá SO3. Legal? Aí o SO3 reage com água, forma, sabe o quê? Soma H2SO4, ácido sulfúrico. Sabe o que é isso que eu acabei de te mostrar? Mecanismo da chuva ácida. Exatamente. Pessoal, os carros liberam CO2, SO2, e essas substâncias, quando entram em contato com a água, formam a chamada chuva ácida. Lembrando a você que chuva ácida é diferente de efeito estufa. O efeito estufa é o excesso de CO2 ou o excesso de CH4 na atmosfera. A chuva ácida é quando eu tenho SO2, SO3, N2O5, gases de enxofre e de nitrogênio, que são capazes de formar ácidos. Então, aqui, ó, o SO2 reage com a água, formando H2SO3. O SO3 reage com a água, formando H2SO4. O NO2 reage com a água, formando ácido nitroso e ácido nítrico. Então, isso é chuva ácida, entendeu? Então, pessoal, só dá um detalhe. Pode existir chuva ácida em regiões sem poluição. Dois tipos de chuva ácida. A primeira é o vento levar a poluição de áreas poluídas para não poluídas, e a outra em locais que tenham grande atividade elétrica, muito o quê? Muito relâmpago. Aí o relâmpago faz com que o nitrogênio reaja com o oxigênio aqui, ó, formando NO2, que vai formar chuva ácida. É um caso mais difícil, mas pode ter. Geralmente a chuva ácida vem de gases poluentes que são jogados na atmosfera, mas não é o único caso, não. Guga, e o que é um óxido neutro indiferente? É aquele que não reage praticamente com nada. Não reage com água, não reage com ácido e não reage com base. Não quer dizer que ele não reage com ninguém, ele pode reagir, mas ele não reage com ninguém muito importante. Ele não reage com água, com ácido, nem com base. Mas, por exemplo, esse cara aqui, ó, CO, monóxido de carbono. Só são três, tá? Os óxidos neutros. CO, NO e N2O. CO, que é o monóxido de carbono, pessoal, isso sai na combustão, por exemplo, do carro. Nunca se deve ficar dentro do carro, no lugar fechado, na garagem, por exemplo, com o carro ligado, jamais. Porque ele libera monóxido de carbono, que leva a pessoa a desmaiar sem perceber, e a pessoa morre, porque ele se prende, a hemoglobina não se solta mais, e a pessoa morre por asfixia. O NO, o organismo humano produz esse gás de forma natural, tá? Na transmissão do impulso nervoso. E o N2O é o óxido nitroso, ou monóxido de nitrogênio, que é chamado de gás hilariante, N2O. Esse gás provoca contrações musculares que parecem o sorriso, tá? A gente chama de gás do riso, mas nem que a pessoa fica muito alegre, não, tá? Então, os três óxidos indiferentes ou neutros são CO, NO e N2O. Lembrando que o monóxido de carbono mata, tá bom, pessoal? E o óxido anfótero? Anfi quer dizer o quê? Duplicidade. Óxido anfótero são óxidos que se comportam tanto como óxido ácido como óxido básico. Então a gente tem que saber eles, tá? O mais importante é o Al2O3 e o ZNO. Os dois mais importantes, tá? Al2O3 e o ZNO. ZNO é aquela tinta branca, né, da máscara facial que as pessoas usam. Então, o que é um óxido anfótero?
é o que tem natureza de comportamento ácido e básico. O ânfio é duplo, duplicidade, tá? Mas tem outros, ó, S2O3, AS2O5, SB2O3, SB2O5, PBO e PBO2. Google, eu vou ter que memorizar os óxidos anfóteros? Vai, tá? Lembrando que, como ele tem característica dupla, né, o óxido anfótero reage com ácido, forma sal e água. Está se comportando como quem aqui? Está se comportando como uma base. E o óxido anfótero se reage com base e forma também sal e água. Então, se o óxido anfótero está reagindo com a base formando sal e água, ele está se comportando agora como ácido. Então, ele tem comportamento de ácido e comportamento de óxido básico. Guga, e o que é um óxido duplo ou misto? São óxidos que se derivam de dois outros óxidos. Por exemplo, vê, Fe3O4, ele é a soma de óxido de ferro e de Fe2O3. Então, por que ele é duplo ou misto? Porque ele vem de dois outros óxidos, tá? É importante saber esses três aqui, ó. Fe3O4, Pb3O4 e MM3O4, tá? E a nomenclatura, Guga? É muito fácil. Se for óxido básico, tem um detalhezinho, que é assim, ó, você tem que colocar a quantidade de oxigênio. Ó. Tem 7 oxigênios, 7 é hepta. Então, heptóxido de dicloro. Dióxido de carbono. Aqui, ó. Se for óxido iônico, metal com oxigênio, é só botar, ó, óxido de alumínio. Ah, não tem que colocar trióxido, não? Não. Se for óxido de metal, não precisa, não. Ó. Óxido de zinco, óxido de bário, óxido de potássio. Você só coloca dióxido, trióxido, se for óxido covalente, com não metal, tá? Então, ó, por exemplo, o ferro pode formar o óxido ferroso ou pode formar o óxido de ferro 3. Esses caras são elementos de transição. Os metais de transição, a gente tem que ter essa atençãozinha, tá? Embora não sejam tão importantes no dia a dia. Então, olha aí, pessoal. Precisamos saber esse, ó, óxido de cal, né? Óxido de cálcio, que é a cal viva ou cal virgem, para pintar a parede. Óxido de manganês, que é usado na fabricação do aço. Óxido de estanho, que é nas latinhas de conserva, né? E óxido de alumínio, que é usado na fabricação de alumínio, tá certo? Então, lembre, óxido básico, família 1A e 2A. Óxido ácido, geralmente não metais. E anfóteros são aqueles que a gente vai ter que lembrar. Para terminar, a gente precisa saber do peróxido e o superóxido. Peróxido é quando aparece o índice 2 no oxigênio. O mais conhecido é a água oxigenada, ó, H2O2. E superóxido é quando aparece o índice 4, Na2O4. Então, peróxido, per quer dizer oxigênios próximos, tá? É quando eu tenho o índice 2. E peróxido quando eu tenho o índice 4. Eu sei que é muita coisa, mas é legal também, né? Beijo, pessoal. Valeu a companhia. Vocês são legais, fantásticos.